Na segunda-feira, o vereador Clayton Silva utilizou as redes sociais, a tribuna da Câmara, para informar que o município de Camaquã estaria determinado a realizar uma aglutinação de escolas do interior. Seriam 2 escolas diretamente envolvidas, ou 3 escolas, buscando essa aglutinação com outras 2 escolas. Esse assunto pega de surpresa a gente, porque há muito tempo atrás já tinha sido aglutinado algumas escolas, em governos anteriores, inclusive. E eu agora fiz o convite ontem ao vivo e estou recebendo aqui alguns pais representando a escola Rui Barbosa. Às 10 horas da manhã estará sendo feita uma entrevista coletiva por parte da Secretaria de Educação. Entrevista essa que nós tentamos trazer aqui o secretário e o pessoal lá para vir falar aqui no outro, mas eles optaram por fazer uma entrevista coletiva. Limitaram que apenas uma pessoa de cada veículo fosse representando o seu veículo lá, porque eles não querem gente no entorno, para não haver, eu acho que muitas perguntas, muito questionamento. Há provavelmente uma preocupação de pessoas que não sejam da imprensa de ingressarem também no prédio e questionarem o pessoal da secretaria, o prefeito, o vice-prefeito, deve estar todo mundo lá nesse momento. O que me estranha, né? Porque sempre aqui nós temos abertura total para a prefeitura vir falar no microfone da rádio, como também nós podemos deslocar uma equipe se precisar. Agora, já iniciar o negócio determinando o número de pessoas da Rádio Acústica FM ou de qualquer veículo de imprensa, presume-se de que quer o mínimo possível de conversa. Mas vamos lá, cada um. Então eu recebo aqui os pais que estão representando a escola, tá? Não é professores, são pais. Alguns representam o CPM, mas eu quero inicialmente conversar com eles para entender o processo. Recebo aqui o Vorni Confras, o Ivo Biraltz e o Valdeci Ribeiro Vicente. Inicio aqui com o Vorni. Vorni, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Acústica. Essa ferramenta que tem sido muito útil para nós. Lembramos, por exemplo, do episódio da pandemia, o quanto nós estivemos conectados, sabendo como agir diante de tudo que estava acontecendo. Bom dia também a todos os ouvintes. Bom dia também a todas as escolas que estão se sentindo na Berlinda, a todos os grupos de CPMs, todos os diretores, tanto quanto também o círculo, né, dos que lecionam, dos próprios professores que estão preocupados com tudo isso, porque a gente deseja um ponto em comum, a educação, e uma boa educação. Eu quero também dizer bom dia ao secretário, que já nos acolheu algumas vezes, desejar que ele esteja nos ouvindo, esteja também atento ao que vai ser colocado aqui, porque a gente está pronto para um diálogo. A gente não quer prejudicar ainda mais a nossa educação. A gente quer buscar formas de contribuir. E, ao mesmo tempo, cumprimentar também o prefeito, que é o homem da caneta no nosso município, e pedir que o próprio Criador toque o seu coração para ver, Fábio, pais aqui presentes, Valdeci, Pastor Ivo, que nos acompanha aqui mais uma vez, pedir para que veja que a cultura do interior ela é um pouco diferente da cultura da zona urbana. Ela precisa de uma atenção muito especial, porque lá, né, Fábio, tudo já é mais longe. Se nós formos conduzir nossas crianças, principalmente as pequenas, para mais longe, será que nós vamos ter uma educação realmente de maior qualidade? Pois é. O que se busca agora, Vorni, é justamente tentar entender um pouquinho do processo. Primeiro, eu queria que vocês colocassem a comunidade. A partir de quando vocês receberam essa informação de que poderia haver aglutinação das escolas? Sim, a partir de maio, né, Ivo, Valdeci, dia 10 de maio, a gente conferiu agora, foi convocada uma reunião através do desejo dos pais do CPM da escola, porque existiam rumores, existiam boatos sobre essa aglutinação. Certo. Então, em maio, vocês
Fomos recebidos. Vocês ouviram os rumores e foram procurar a secretaria e foram recebidos. Sim, não procuramos outros meios, procuramos diretamente a secretaria. É claro, a secretaria que resolve. E o que a secretaria disse na época para vocês? Na época, nos falaram sobre esse tal de estudo que estava em andamento, que ele ficaria pronto nos primeiros dias de agosto. Sim. Esperamos, aguardamos esses estudos, nos prontificamos nos colocamos à disposição para contribuir para que esses estudos tivessem os melhores apontamentos. Só que passou agosto e nós tivemos que correr atrás novamente para receber, então, a proposta de que se iria deixar passar as eleições. Então, em agosto, disseram, não, está tudo stand-by, nós não vamos falar isso só depois das eleições. Somente depois das eleições. Foi bem claro essa informação. Sim, exatamente. Depois das eleições, que aconteceu dia 2 de outubro, o que aconteceu depois? Novamente, de contrapartida, a escola que se mobilizou, né, em procurar novamente informações que já se faziam mais do que necessárias. Porque todo esse ambiente já está criando dificuldades entre as próprias comunidades escolares, cada uma defendendo a sua escola na sua região, e isso não é bom, nem para a educação, nem para o município, nem para ninguém. Finalmente recebemos de novo, né, o acolhimento, então, da secretaria, de braços abertos nos acolheu, mas não teve muito a nos dizer novamente. Isso depois das eleições. Bom, depois das eleições. Estou aqui com o Vorni, com o Ivo e o Valdeci, que representam a escola Rui Barbosa. Na segunda-feira, o vereador Clayton Silva informa a comunidade, através da manifestação em redes sociais e depois na tribuna, de que haveria uma decisão da da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Educação, sobre esse assunto. Terça-feira de manhã, vocês me contam que houve uma reunião já da Secretaria de Educação. Sim. Com diretores dessas escolas, é isso? Isso mesmo. Até aí os pais não estavam comunicados? Não, até aí a gente esperava. A gente fez o que eles nos pedirem. Esperem os estudos ficarem prontos, nós vamos nos manifestar. E tivemos que correr atrás de informações novamente. Certo. Então, terça-feira de manhã, ou segunda-feira, vocês estavam informados, como nós também recebemos a informação, de que a escola iria ser aglutinada com outras, é isso? Sim, se foi dito claramente que vão fechar escolas, não designando quais, mas que vão fechar. Certo. A matéria da Acústica FM, feita já na terça-feira de manhã, diz o seguinte, que as escolas João Beckel e Rui Barbosa e Silvio Luiz se juntarão às 3 escolas em única. João Beckel, Rui Barbosa e Silvio Luiz estarão futuramente num prédio só. Vocês, como pais lá da escola Rui Barbosa, vocês sabem para que escola está sendo transferido? Seria transferido os alunos? Não sabemos. Não sabemos isso. Pelo tamanho da escola, das escolas, vocês não têm ideia para que lado vai? Fábio, eu tenho pessoas, eu trabalho também no clero. Eu sou pastor, eu atendo mais ou menos, em média, 2.000 a 3.000 famílias. Sim. Famílias, várias pessoas que constituem essas famílias no município de Camaquã e também arredores. Então, em primeiro lugar, a gente não está se posicionando exatamente sobre essa ou aquela escola. Em primeiro plano, a nossa posição é de que nenhuma escola deveria fechar. Antes, se pudesse ainda abrir ou aprimorar as que já existem. Certo. Alunos nós temos. Temos alunos. Certo. No passado, houve aglutinação de escolas em escolas polos. Naquela época, lá em 2000 e pouquinho, 2004, 2005, havia uma justificativa de que tinha escolas muito pequenininhas, né? Que quase não tinha alunos e foi aglutinado naquela época. Hoje, essas escolas de vocês, a Rui Barbosa, por exemplo, tem quantos alunos? A Rui Barbosa, ela sempre se mantém numa média. Isso não é esse ano. Sim. É uma média anual, sempre já há décadas. E a projeção das crianças que nós temos na região é de que se mantém essa média sempre entre 90, 95, 100 alunos. Tá. Isso é constatado facilmente
e apontado certamente pelo estudo, se este for feito da forma como deve ser. Vocês conversaram com alguns pais da João Beckel e da Silvio Luiz também, já ou não? Como eu disse, eu tenho gente em e todas. O que está acontecendo lá naquelas escolas? Medo, angústia de perder uma escola, porque quando a gente perde uma escola na zona rural, a gente perde não só um lugar onde os filhos vão estudar, a gente perde um motivo de orgulho, porque a gente tem uma escola na nossa região. Se a gente perde a escola, esse pensamento é unânime, coletado entre todas as escolas, com pais de todas as escolas que a gente tem conversado. Sim. Estamos perdendo uma das coisas mais importantes, que mais nos dignificam, que mais contribui para que a nossa juventude tenha acesso à educação, que é o caminho, sem dúvida nenhuma, e queiram permanecer no interior. Nós estamos passando umas fotos aí que o Valério Veiga tirou no dia 2 de outubro das eleições, mas deixa eu perguntar para os outros pais aqui, o Valdeci, me dá a tua opinião, Valdeci, sobre esse assunto, assim, essa angústia, qual é a posição tua, da tua família sobre esse assunto? Bom dia, a angústia é grande, das crianças não querer que feche a escola. Sim. Eu tenho um menino com 15 que está se formando esse ano. Certo. Mas tem uma menina que está com 8. Certo. Ela vai continuar no colégio. Até ontem mesmo ela fez uma placa escrevendo no caderno dela para não fechar a escola Rui Barbosa. Os pequenos estão apavorados. Os grandes ficam muito mais, porque eles se criaram na escola ali, eles vão todo dia para a escola. É uma escola. A Rui Barbosa é referência no interior de Camaquã. Ela, ali no município, ela sempre destacou na educação, na aprendizagem dos alunos. Sempre foi muito bem. Os alunos que estudaram ali, eles vão para outra escola, eles são elogiados lá adiante. Então, isso a gente não quer que aconteça, fechar uma escola. No caso da tua família, em relação à distância da escola, qual é a distância que tu tá da escola? Como é que as crianças vão para a escola lá na tua família? Ali eu pego o ônibus ali perto, dá 1,5 km, não dá 2 km até a escola Rui Barbosa. Certo. E tem a outra escola na Querência, que dá 6 km. Qual é essa escola ali? A João Becker? Querência, a João Becker. Tá. Mas eu estou aqui representando a Rui Barbosa. Porque certo. Não, só para a gente entender aqui, né? Isso. Então, a tua casa está 1,5 km. Os teus filhos vão de ônibus para lá? Vão de ônibus para o colégio. Certo. Até houve um tempo atrás que não tinha ônibus. Que ficou interditada a estrada lá. Ficou acho que durante 2 semanas. Certo. Houve um candidato que foi lá e fez um vídeo. O vereador Mano fez um vídeo, postou, todo mundo viu esse vídeo. E a nossa estrada ficou 2 semanas ou mais sem o ônibus não passava. Certo. Nós tínhamos que levar a criança no colégio. E como levava? Aí tinha que levar de carro. Aí tinha que fazer um outro trajeto? Não, a minha estrada não pegava aquele travessão ali. Sim. Aí eu ia direto à escola. Aí imagina pegar uma criança com dia de chuva mesmo, que as estradas do interior, não precisa nem falar, né, como tá. E levar lá quilômetros de distância. Sim. Bom, os dois estudos de manhã lá? Não, de manhã lá não tem aula. Somente à tarde. Já houve um corte de gasto lá uns anos atrás, que era de manhã e de tarde. Aí eles fizeram a escola só para tarde. Só para tarde. Cortaram os gastos. Então só no turno da tarde. Só no turno da tarde. Agora, cortar gasto, fechar uma escola, não vai resolver. Certo. Eu creio que não vai resolver. Por quê? Os professores dali vão continuar trabalhando. Eles não vão parar de trabalhar. Sim. Os diretores vão trabalhar, não vão? A merendeira vai trabalhar. O transporte vai continuar. Vai aumentar. Certo. Qual é, eu pergunto, o nosso prefeito, que ele é o nosso prefeito, sim, e os vereadores, que tem que defender nossas escolas de Camaquã. Qual é o custo que ele vai economizar em fechar essas escolas? Sim, tá bom. Eu estou anotando aqui, custo a ser reduzido. Okay. Eu creio que eu teria que perguntar isso aí, só quem pode nos informar é os vereadores. Porque eles têm eles fazem lá o balanço do que foi gasto e do que não foi gasto. Do dinheiro público. Perguntar a eles qual os benefícios que vai trazer para Camaquã fechando essas escolas. Okay. Eu creio que não vai trazer grandes benefícios. Ok. Não, vamos ver. Ivo, bom dia, meu amigo. Tudo bem contigo? Bom dia, Fábio. Bom dia também às pessoas que estão nos dando a honra
a gente poder estar compartilhando a nossa ideia com os ouvintes. Então me conta um pouquinho o teu assunto, Ivo. O que que tu, como pai, como casal, como família, pensa sobre esse assunto? E se essa solução é uma solução mais simples ou poderia achar um outro jeito? Então, Fábio, uma das questões, sim, como pai de alunos, eu tenho uma guria, uma menina, né, que ela está no 4º ano, e tenho um guri que está no pré-1. Então, eu moro da escola ali de 6 a 7 quilômetros de distância. Então, os meus filhos vão de micro, né? 6 a 7 quilômetros. Isso, em torno disso aí. Isso é da Rui Barbosa atual, né? Certo. Então, a gente vê, assim, a questão de educação, algo muito, muito aprimorado. Então, a educação infantil, por exemplo, ela é uma das partes de grande orgulho, onde que crianças do pré-1, eles já conseguem identificar o alfabeto, numerais, então já vão longe na contagem, eles já começam até por curiosidade, às vezes, fazer somas, né? Isso é em pré-1. E isso a gente sabe que isso tem tudo por trás, uma dedicação, né, de educadores e escola. E também a questão, assim, a pergunta que eu fiz ao secretário Nelson, o qual também nos recebeu, assim como já foi falado pelo Vorni, nos recebeu com carinho, com educação e também assim com prestígio. A gente aproveitou a oportunidade para estar conversando algo sobre a escola. E a pergunta que eu fiz para o secretário foi o seguinte: o senhor esteve na escola Rui Barbosa? E a resposta que eu ouvi dele, da pessoa dele, falou assim: eu já estive. Aí ele mencionou um número de 3 a 4 vezes, né? Certo. E aí o que eu falei para ele? Você percebeu o que realmente a escola traz? Por quê? Porque uma pessoa, uma educadora, me falou assim: o momento que eu cheguei na escola Rui Barbosa, sendo que ele lecionou em várias outras escolas, ele falou assim: o ambiente lá é diferente, acolhedor, é um espaço onde que realmente as pessoas se preocupam na limpeza, em realmente oferecer as condições. A escola, por exemplo, tem acessibilidade para pessoas que realmente necessitam de cuidados mais especiais e todas essas questões assim, que realmente chamam a atenção. Eu falei então da educação, né, a forma como é aprimorada, o jeito que realmente está sendo conduzido. E eu também trabalho com pessoas de outras escolas, né? Então a gente a questão assim, hoje eu estou defendendo o Rui Barbosa. Eu quero permanência do Rui. Seria ilógico eu vir aqui defender outra permanência. Porém, a gente gostaria de que as escolas pudessem permanecer. Por quê? Assim quanto João Beckel, quanto Silvio Luiz, quanto Vicente Garcia, quanto Otto Laufer. Então, essas 5 escolas, cada escola tem os seus alunos morando perto, se a gente vai olhar assim. E se a gente realocar o medo, também da questão de perder a amizade, porque as turmas elas realmente vão se separar, queira ou não queira. Sim. Vai ter essa divisão de própria turma, né? Não, eu sei, mas vamos lá. Vocês ainda não sabem para que escola vai ser aglutinada ainda. Não tem essa informação? Não temos, mas temos a escola Rui Barbosa, como já bem colocado pelo Ivo, uma excelente alternativa. Se eu puder ler aqui ligeirinho, Fábio, olha só. Lá, só para daqui a pouquinho. Nós não precisamos de reforma para acolher o dobro de alunos. Não precisa de reforma? Não precisa. Okay. O dia que a secretária adjunta nos pegou em reunião lá no CPM de surpresa com a equipe técnica, ela nem percebeu inicialmente a reunião, porque o ambiente lá é familiar. Tudo é conversado, é diálogo, e o mesmo nós propomos para a secretaria, para a gente encontrar um caminho talvez melhor. Ela não percebeu num dia de chuva, de frio, as crianças não estavam com frio porque nós temos quase todas as salas com ar-condicionado, acessibilidade, temos inclusive crianças que precisam de cuidados especiais e se desenvolvem como todas as demais crianças. É uma atenção toda especial. E ela pode comprovar, ela não viu uma goteira, nós não precisamos de reforma lá. A escola está pronta, em meio período atende 100 alunos, poderia suportar ainda um pouco mais. Num período integral, né, o dobro seriam
Sim. 200 alunos. Olimpíada, OBMEC, nossa escola se destaca. O Valdeci disse bem, Isso. nossos alunos saem de lá, né, A menina Valdeci? participou da prova de matemática, passou, até aparece na TV essa prova. Sim. O Rui Barbosa está em destaque. Aquela obra é nova. Já houve 2 reformas de pouco tempo. Eu acho que isso é uma coisa importante, quer dizer, a escola não precisa de Não. investimento para manter, né? E se bem que já houve um novo boato, que nem foi levado os alunos de uma escola para outra. Já foi lançado que vai ter que fazer mais 2 salas de aula, que o custo dessas 2 salas de aula vai custar nem dá para falar o valor, meio exagerado, que eu acredito que eu trabalho de pedreiro, Sim. planto fumo, sou agricultor, mas trabalho em construção civil. Até uns anos atrás eu ajudei a construir aquela parte da escola Rui Barbosa, na época da Endel, há anos atrás. Então a gente sabe, que nem o pastor falou, é uma estrutura muito boa do Rui Barbosa. Eu estou recebendo eu não vou dar um nome aqui, tá? Só para não ter problema. Sim, eu acho que diz o seguinte: sou mãe de uma aluna no Silvio Luiz. Ao invés de querer investir na escola, estão querendo fechar. Vou dar um depoimento curtinho. A filha dela tem um probleminha de adaptação. Esteve no outro colégio, não conseguiu se adaptar, então resolvemos ir para o Silvio Luiz. Em 3 dias, a menina já dizia que estava amando o colégio. Com certeza ela foi tão bem acolhida lá pelos professores e todos que fazem parte dessa escola. E lá ela foi tratada com tanto carinho pela professora que foi rápida adaptação, coisa que em 2 meses no outro colégio ela não tinha conseguido. Então fica aqui meu apelo, que não seja fechada essa escola. As nossas crianças são o futuro para o nosso país. Ao invés de fechar a escola, vamos ajudar a investir mais nas escolas. A filha dela está com 4 anos e 10 meses. E pelo que ela viu das conversas em casa, já percebeu do que se tratava. E chorou porque não quer que feche a escola, que não quer mudar de escola. É lamentável que nós pais tenhamos que passar por isso. Não tem explicação. Ela que além de fechar a escola, vou dar um exemplo aqui. Segundo os comentários que a gente ouve, a escola que vai receber os alunos, eles querem mudar de nome. Querem pegar 2 escolas, ampliar com a outra e trocar o nome daquela escola atual com uma nova escola. E vai receber sala nova, quer dizer que vai ter novas construções, vai ter nova despesa de novo. Vai continuar os gastos. Não vão economizar, e sim aumentando. Bom, vamos lá então, vendo o que acontece. Quem mais aí, hein? Fábio, olha só. Vocês não sabem para onde ainda, não falaram para onde a escola vai ser aglutinada. Pode ser para o Rui Barbosa, hein? Pode, estamos prontos, preparados. Uma coisa bem interessante é notar que houve um grande movimento nas escolas depois que estourou essa bomba de um possível fechamento, limpeza, pintura. Nós não fizemos isso na Rui. Sabe por quê? Porque durante os 2 anos da pandemia, a escola continuou sendo cuidada. Então a gente está apto a acolher se for essa questão de fechar alguma escola. Mas se não fecha a Érico, fecha a outra, né? Perdão. Se não fecha a Rui Barbosa, fecha outras escolas. Isso, eu só não entendo por quê, que não tem nenhuma escola definida que vai fechar. Só que a Rui Barbosa, desde o começo do ano, começou o ano letivo, a atenção da escola diminuiu. Como? As escolas, se ela não fechou, tem que continuar funcionando normal, vocês não acham? Sim, claro. Mas nesse período de aula não funcionou normal. Por quê? As festas que fazia de escola não funcionou, a apresentação da escola não teve, nós ia vir no desfile com a escola Rui Barbosa, nós tinha caminhão, tudo pronto, não liberaram, não foi nada. Tu já percebeste, já tinha percebido que podia já estar... Não, ela estava na linha de... Estava na lista, né? Porque não teve desfile, a diretora renunciou, pediu licença, saiu. A diretora renunciou do cargo? Ela disse que estava de licença, que estava doente. Sim. Mas a doença não se via a doença. Logo após, ela entrou um novo diretor na escola. Sim. Então ali a gente começou a ver algo errado. O diretor da escola, não é o caso da Rui ali, mas o diretor da escola é gente da região? Não, ele é de Camaquã. Ele era diretor de outra escola em Camaquã. Sim, mas eu digo, não tem vínculo com a região? Não. Tá, ok.
Não, é só por curiosidade, assim, né? A diretora que renunciou, ela realmente estava com sérios problemas de saúde. A gente acompanhou de perto e ela, sim, é da região, cresceu ali, nasceu ali, viveu ali. Eu digo assim, que a pessoa está ruim de saúde, entra outra, não tem problema. Não, só por curiosidade mesmo, para saber porque se a pessoa se aquerencia numa região, ela conhece os problemas, as coisas da região, da cidade, né, da sua escola. Eu tenho mais um depoimento aqui. Diz, olha, a minha filha estuda no Érico. Eles querem tirar aluno todas as escolas e levar para Érico. E por 15 de novembro. Acho que sim, eu paro 15 de novembro. Eu queria ver assim, não tem uma professora aqui em cima bem. A minha está no primeiro ano e não sabe o ABC. Tá ela, outro coleguinha estudando separado. Aí quero perguntar para vocês, vão fechar as escolas e as professoras vão vir para essas escolas que estão faltando para ajudar alunos a aprender a ler ou não? Ou vai ficar baderna? Sempre eu sou contra o fechamento de escolas. Esta é ótima no município. Vai ter professores que ensinam isso no governo? Uma pergunta, falasse das professoras dessa escola onde fecharia, seriam transferidas para outra escola? Pois é, tu não sabe disso? Fechou uma escola. A professora vai continuar na outra escola. Se são concursadas, são sim. concursadas, vão continuar. O diretor vai continuar. Até que o pastor falou ali um assunto muito bem colocado, que foi falado que antes da política, antes da eleição, não seria mexido no assunto. O que um assunto tem a ver com o outro? Eu não entendi. Eu também não... Porque o colégio é uma coisa. Não vamos misturar política. Mas ele misturou. Ele não, no caso, a secretaria, ela misturou a política com a escola. O que um assunto não leva o outro? Eu não entendi por que vocês disseram que em agosto o assunto só seria feito depois das eleições. Não entendi bem ainda. A gente ficou esperando, né, essa resposta. Que tem a ver o assunto de eleição com o funcionamento de escola, não tem nada a ver. Pois é. Não tem. A minha preocupação é essas coisas, é misturar assuntos. O prefeito, o nosso prefeito atual, que ele está em Camaquã, e eu espero que, como o pastor falou, que Deus toque no coração dele, que não feche a escola. Que no momento desse é apelar a Deus, porque os nossos vereadores de Camaquã, que são natural de Camaquã, eu conto com os vereadores daqui, que ainda temos, são 15 vereadores, seja do partido ou não seja. Mas é que vereador nesse momento, ele pode fazer uma pressão, mas quem decide mesmo é prefeito e secretário. Prefeito né? e secretário. Aqui diz outro depoimento, como mãe de uma aluna da Vicente Garcia e também como ex-aluna, vou lutar junto com a comunidade para não fechar a escola. Também para não fechar nenhuma escola. Desde que eu estudava na escola, a comunidade infantil lutava para ter computador na escola, depois de anos foi conseguido, foi uma luta para conseguir ar-condicionado. Mais uma vez foi feito rifas para isso, festas, conseguimos para a escola. Foi aumentado a área da escola, várias vezes, melhorias. Para a prefeitura querer fechar e deixar tudo jogado, para o tempo estragar tudo, quebrado e roubado. Fica a dúvida, fechar a escola equipada? Também, outro ponto bem importante é a nossa estrada interior. Moramos a 5 quilômetros da estrada da Vicente Garcia. E como choveu, ela não foi à aula, porque tem barro na estrada. Inclusive vídeos lá do Formoso que quase virou com crianças dentro. Como essas crianças vão percorrer o caminho maior para outras escolas, sendo que nem estrada tem para chegar na escola mais próxima? Se acontece alguma emergência, não tem como chegar na cidade rápido. Além de nossas estradas estarem abandonadas, vai querer fechar uma escola. Isso é injusto. Vou repetir mais uma frase aqui. Fechar a escola não vai diminuir gastos. Vai precisar que o ônibus se desloque mais por caminhos mais longos, e nossas estradas não têm condições. As crianças por andar caminhos longos. Quando chove, o ônibus não consegue chegar até nós. Para ter noção, ontem ela não foi para a escola porque não tem condições, as estradas, o ônibus atolado. E o resto da semana também não vai conseguir ir. Mais um depoimento que eu estou recebendo. É verdade. Fala. Porque não tem, ali perto, os pais levam os alunos nas suas escolas. Longe não vai ter como levar. Imagina fazer quantos quilômetros para levar um aluno para estudar. Isso aí é uma defasagem para os nossos alunos. Os pequenos não vão prosseguir no colégio conforme deveria estar. Já teve essa pandemia. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um break aqui que eu tenho que fazer e voltamos logo aqui. Eu estou conversando com os pais representante da escola Rui Barbosa. Se você quiser se manifestar, eu vou dar uma lida também lá no Facebook, se alguém se manifestou lá, mas você pode mandar sua mensagem aqui pro WhatsApp, ó.
986-369700. 2 minutinhos, estamos de volta aqui para continuar esse papo interessante aqui. E um alerta, assim, né? Nós falamos sobre evasão escolar, nós falamos sobre a evasão de pessoas que moram no interior, principalmente dos jovens querendo vir para a cidade. Falamos sobre não ter internet no interior, falamos sobre estradas complicadas. O que o município quer para o interior? Isso é uma coisa importante também. Eu acho que daqui a pouco há uma ideia que nós não estamos sabendo, que vai ser dito hoje, de que vai ser feita alguma coisa completamente diferente, que para nós atrair mais gente para o interior ou não. Então, é uma coisa que nós vamos saber daqui a pouquinho. Então, espere uns minutinhos e já voltamos para ter um papo com os pais lá da escola Rui Barbosa. Nós estamos batendo um papo aqui no intervalo e também agora, enquanto o Valério conversava, com os pais, com o Vorni, com o Ivo e com o Valdeci, pais esses que representam os alunos, professores da escola Rui Barbosa. Há quantos anos a Rui Barbosa existe ali na localidade? Hein? Já há 7 décadas. 70 anos. Sim. Eu fico imaginando assim, né, que alguns anos atrás que foi fechado algumas escolas aí do interior, né? Até uma mãe aqui disse, né? A escola depois vira uma pereba, assim, vai se definhando, né, as obras, né? Eu fico imaginando quem estudou naquelas épocas, né? Quem passou, os pais, o avô da gente que passou, daqui a pouquinho. É verdade. Olha, ali foi a minha escolinha, né? E aquilo tá um prédio caído, né? A escola que eu estudei lá eu sou natural lá da Capelinha Santo Antônio. É. A minha escola que eu estudei não existe mais lá. Que pertencia à próxima ao Caetitu. É. Escola Juvenal Duarte não existe mais, só tá o sinal, tem um pé de butiazeiro, não existe mais nada lá, tá tapera. Mas eu fico assim porque eu estudei aqui no Premem, eu estudei no Estadual, estudei na Fundação, então eu tenho o meu referencial de onde eu estudei, né? E para mim é super importante. O Premem, eu adoro ir lá no Premem, porque é uma coisa que passou pela minha infância, assim, da juventude, né? É um orgulho de Gostava das professoras, dos recreios, nós fazia competição com outras escolas. Então, cada vez que eu passo lá no Premem, me dá uma saudade tremenda. E eu acho que isso para a sociedade, tu ter os referenciais ainda mantidos, é uma coisa legal, né? Só que nós estávamos conversando aqui no intervalo e a gente tem que ser bastante franco em umas coisas, né? Porque quando há uma alteração grande na cidade, para o interior, uma migração de alunos daqui a pouco de uma escola para outra, dificuldade daqui a pouco de um jeito para outro, há uma necessidade muitas vezes de reajuntamento, né? E eu estava perguntando para os pais aqui, em qual escola, se caso aglutinasse João Becker, Rui Barbosa e Silvio Luiz, elas se aglutinariam? Qual a escola que teria espaço, teria prédio suficiente para reunir as três prédios? Vocês estavam falando sobre a qualidade do prédio da Rui Barbosa, que é um prédio bom, e vocês estavam me falando um evento aqui também sobre a Silvio Luiz, que é uma escola que tem muitos alunos ainda oriundos aqui do bairro Santa Marta, Centenário, que são alunos que vão aqui para a escola e que esses alunos, na formatura agora no final de ano, vários alunos sairão da escola e não tem mais como reingressar novos alunos da cidade para o interior, é isso? É isso aí. Então, provavelmente a Silvio Luiz vai perder bastante aluno esse ano, né? Perde pela formatura dos alunos, né? Foi pelo próprio secretário que passou essa informação. São não informações assim, do secretário. Do secretário. Não foi coisa assim por mim, inventada ou algo assim. Não, o secretário falou isso. Isso, o próprio secretário, Nelson Egon Geiger Filho. Então, escola da cidade não pode mandar aluno para o interior. Essa informação. Bom, sobre a escola João Becker, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a escola João Becker, que vocês conhecem. Mais ou menos o número de alunos que tem lá, equipamentos, prédios. Como é que é a João Becker hoje? Do ponto de vista de vocês, como pais e amigos de lá. Também vou me referir de uma forma em base no que o secretário nos passou, que tem números exatos. Certo. Existe uma diferença entre todas as escolas. Uma, por exemplo, entre a Rui e a João Becker é a oscilação no número de alunos. Na João Becker oscila bastante. Na Rui Barbosa, a gente continua naquele mesmo patamar, entre o 90 até o 110, por ali, já há décadas. Está se mantendo. Sim. A projeção é de se manter. Outra coisa bem interessante, Fábio, que a gente vê,
eu preciso sempre reiterar que o nosso desejo é de que todas as escolas pudessem permanecer. Sim. Mas temos que ser realistas. Tu sabe, tu sabe que isso no estado do Rio Grande do Sul, nas escolas estaduais, está tendo um grande problema, né? Porque antigamente, né? Não sei quantos irmãos tu tem. Éramos 16. Quantos irmãos tu tinha? Sei. Nós somos uma família entre 6. 6 irmãos. E tu, quantos irmãos tem? Nós temos 3. Pois é. Então, naquela época, né, pessoal, as famílias eram grandes, assim, era aquele monte de filho, tá coisa, as escolas estavam repletas de gente. Hoje as famílias diminuíram muito o número de filhos. Sim. E isso está repercutindo, inclusive, nas escolas estaduais, que está tendo, não é evasão, não está tendo alunos novos. E, obviamente, a gente que quer que o Estado, eu estou falando do estadual, o Estado ou município, tenha recurso para outras coisas, não só. Nós, às vezes, aceitamos algumas coisas de alteração nas escolas, ou num determinado momento, porque há uma diminuição de público naqueles lugares, né? Sim. Então nós isso é temos escola verdade. hoje com 10 alunos, 12 alunos, quer dizer, e uma escola a 3 quilômetros dali com 10, 12 alunos. E aí tem 2 escolas sendo mantidas. A João Beco, qual é a estrutura que ela tem de alunos hoje? Vocês têm ideia? Também ela está ali nos 90, atualmente. Atualmente. Né? Atualmente. Tá. Nós vamos saber isso daqui a pouquinho, tá? Dentro de instantes aí está iniciando a entrevista coletiva lá e nós estamos com um repórter nosso lá. O que mais nós tínhamos anotado aí? Eu gostaria de passar ligeirinho, Fábio, aqui algumas conquistas depois de um período de pandemia que a gente ultrapassou da nossa escola ali. Nós não sofremos perdas com a pandemia em questões de educação. Professores, lives, foi uma das primeiras escolas que começou as aulas online e assim por diante. Eram alunos indo para longe para pegar um sinal e assim por diante. Legal, hein? Um ano depois, olha só, eu anotei aqui. Alunos 100%, alunos 100% na OBMEP. Primeira Olimpíada Mirim também, inclusive, beijo do pai, Davi Joaquim, foi um dos 100%, não errou nenhuma questão na primeira e na segunda fase. É bom, né? De Que orgulho, matemática. que orgulho para os pais, né? Tua filha participou de concurso de matemática, né? É isso. Quer dizer, coisa boa, né? Isso aí é um orgulho para a escola, para os pais, para as professoras, para todo mundo. Para o município, para a isso é gente muito bom, manter cara. escolas tão boas. Escola sempre foi bem organizada, não apenas agora, quando nos sentimos na Berlinda. Foram medalhas em competições, conhecimento de astronomia. Nosso vereador Mirim é dali, também foi premiado, Legal. é dali. Medalha no atletismo, ar-condicionado já falei. Lousa interativa. O Fábio lembra quando várias escolas receberam as lousas Sim. interativas digitais. A nossa são dados que não recolhi pessoalmente, que vieram inclusive também de lá da secretaria. É uma das pouquíssimas onde as lousas interativas digitais estão em pleno funcionamento, estão sendo Que coisa boa. usadas. E nós temos ainda ali um galpão para eventos. A cooperativa que fica do lado, ela está à disposição da escola para tudo. É um espaço amplo, grande, é maravilhoso. O que a gente precisar fazer ali, nós temos espaço, nós temos pessoas. Tanto temos pessoas como tem ali o CTG Bons Amigos, que sempre nos traz a chama crioula. Internet sempre foi também, tem internet, telefone pega, funciona perfeitamente Não, na esse é escola. um motivo importante. Vai né? ali na escola, ali sai telefonando. Internet, tem Verdade. antena, Muitas funciona vezes a escola tem perfeito dificuldade por causa disso, né? ali. Não, ali Muito legal. tem ali E perfeito. uma das questões, sim, também, se a gente vai olhar o que estava sendo feito nas escolas e também ali, principalmente na nossa, uma das partes de destaque, a nossa escola hoje, ela tem realmente no círculo de pais 2 pastores, inclusive o pastor Vorni, que está aqui, e eu também. Então, a gente tem essa parte, a gente colabora um com o outro, a gente está ali para somar, isso é algo assim, vantajoso. E uma das questões, assim, é Dia da Família. Nós já tivemos assim eventos ali dentro da cooperativa. Quem conhece a cooperativa sabe que ela tem um espaço bem amplo e nós conseguimos praticamente deixá-la repleta. O grupo da Igreja Bento Gonçalves também esteve lá presente com seus cantos. Então é algo assim fantástico que vem acontecendo, além da educação, né, que está acontecendo dentro das escolas, ainda tem essa parte que dá um acréscimo muito Pessoal, grande. uma coisa que eu acho assim, e isso está ficando carente, pelo menos acho eu, nas escolas da cidade, sendo uma ou duas, assim que eu me lembro que tem
a participação, né? Os pais e mães se apropriarem das escolas como se fossem suas, né? E isso é uma questão interessante. O interior ainda tem muito desse assunto. Eu quero aqui relatar como o pessoal se manifestando aqui, ó, sobre a escola, tá? O vereador Ronaldinho aqui mandando um abraço. O Roni, todos pela Rui Barbosa, Maria Alice também, Helenice, a Raquel também pela Rui Barbosa, Elizabeth Nunes, a Camila diz que querem colocar 2 escolas em uma, sendo que vão somar ao todo quase 300 crianças em uma escola. Não ao fechamento de nossas escolas. Vicente Garcia, Otto Laufer. Nós da comunidade do Bonito, como a comunidade Pais e Alunos, não vamos aceitar calados e vamos lutar pela Vicente Garcia. A Camila diz, vergonha, corta gasto com outras coisas, deplorável atitude desse secretário, mas não vamos nos calar. Como vai ficar as estradas? Já não passam ônibus. A Helena diz, todos juntos, não vamos fechar a escola. Vamos ver que é mais outras manifestações. Por que não diminui gastos cortando CCs? Andriele, todos pela escola Otto Laufer. A Daiane também mandando bom dia. A Camila, como vão fechar uma escola de 70 anos de ela aqui, né? Com toda a estrutura. Vamos ver aqui, só para ter uma outra pessoa. A Carla diz, eu estudei no Rui Barbosa, na época só tinha até a 5ª série. Agora, anos depois, minha filha estuda na mesma escola. Agora tem pré ao 9º ano. Muito bom, porque não precisa de deslocamento para outra escola. A escola fica a 4 quilômetros de casa, diz ela aqui. Ela tem dificuldade, inclusive o marido que leva. Por favor, não feche as escolas. A Helenice diz, não temos estradas para fazer deslocamentos. A Melissa, no meu TCC em pedagoga, o tema foi a importância da efetividade no contexto escolar versus dificuldade de aprendizagem. É a escola boa, é a escola perto de casa, a comunidade faz parte da escola. A escola não é só conteúdo, é vida, é vínculo emocional, vizinhos, colegas de aula que brincam nos finais de semana, não é só futuro e sim presente. O hoje fará toda a diferença na vida adulta desses alunos. Creio que já na pandemia deveríamos ter aprendido isso. A questão das estradas precisam estar em condições para que os moradores tenham o direito de ir e vir. Então não deve ser um motivo outra dessa decisão. Fiquem na paz. Achei muito lindo isso aqui, meu. Até vou colar isso aqui. Até vou separar isso aqui, Melissa. Achei muito bacana o jeito que tu trata sobre o ambiente escola, que não é os prédios, né? É o entorno, coisa que vocês falaram, né? Pais e mães se adornam da escola como se assim fossem, né? As suas, e fazem um progresso fantástico. Não é prédio. Escola não é prédio. Tá bem boa isso aqui, né? O Anderson, temos alunos incríveis na escola. O Marlon, os pais de alunos só podem opinar para com sua escola. É um crime falar de outra escola sem outra escola poder se defender. Sou pai do Silvio Luiz. Ô Marlon, nós estamos convidando todo mundo. Vem quem quer aqui. Agora, e nós não estamos falando da outra escola. Eu estou perguntando na informação como é as outras escolas, a estrutura das outras escolas. Porque tanto a Silvio pode, a Rui pode fechar, como outra escola vai fechar. Então, está aberto o microfone da acústica aqui para as outras escolas se manifestarem, pessoal. Telefone aqui, ó, 986-369700. Vamos ligar aqui para cá, já botamos na agenda aqui, já vamos ouvir as outras escolas. Quero ouvir as outras escolas, com certeza, mas ninguém está falando de outra escola. Temos que nos unir, a Sueli, para não fechar nenhuma escola. A Thaís diz, concordo, sou mãe de aluno do Silvio Luiz. Também concordo, é horrível isso. Daqui a pouco vai acontecer briga entre pais, porque nenhuma deve ser fechada. Eu também acho que nenhuma deve ser fechada, né? Eu não entendi por que o pessoal não... onde é que estão os pais da escola, hein? Da Silvio Luiz, hein? Onde é que estão os pais da escola? Da João Beckel. Pô, nós estamos aqui pedindo para vocês falarem, pessoal. Vamos lá, né? Ficar no WhatsApp reclamando é uma coisa. Agora, vamos botar a cara a pata. Tem 3 pais aqui que se prontificaram a vir falar aqui.
A gente está falando sobre escola. Sobre escola. Nós não estamos misturando política no meio das escolas. Não. A gente está defendendo a nossa escola Rui Barbosa, sim, mas estamos também apoiando as outras escolas. Eu perguntei para eles no intervalo, eu posso até perguntar ao vivo aqui, perguntei para ele, se a escola Rui Barbosa ficar aberta, as outras não, vocês vão permanecer nesta mesma defesa de não fechamento das outras escolas? Os pais aqui todos concordaram que não tem que fechar a escola, que são escolas que têm volume de criança grande que poderiam ficar independentes. Falei aqui no intervalo. Vem cá, e aí? Se fechar a Rui, vocês vão... Ou se fechar a outra, vamos? Eu acho que tem que ser unida a turma toda aí, não. Ninguém tem que estar puxando o braço pro lado. Continua aberto, 986-369700. Eu tô lendo o WhatsApp aqui, quero que um pai da escola João Beckel se manifeste aqui para vir falar. Tá? E da Silvio Luiz também. Então tá, depois não vou dizer que nós não falamos. Todas são importantes, não o fechamento de escolas. O Mano aqui, Mano Martins, mandando bom dia acústica. A Jennifer dizendo todos pela escola Vicente Garcia. A Neri aqui, não o fechamento das nossas escolas, todo pela educação. A Rosália, todos pela escola Vicente Garcia, não o fechamento da escola, diz o Marcelo. Eu estou só lendo o nome, tá, pessoal? Só para não ficar... Daqui a pouco, sobrenome... A Priscila diz não o fechamento da escola Rui Barbosa. Todos pela Vicente Garcia, diz o Maicon. Priscila, todos são importantes. Comunidade Vicente Garcia e a Jubi. Somos uma família. Isso que é legal, ó. A Caroline, sou cria do Silvio Luiz, estudei meu ensino fundamental todo lá. Estou indo para a faculdade. É muito triste ver numa escola que me criei com a possibilidade de ser fechada. Eu concordo plenamente. Eu também tenho essa... Cristiane, sou mãe da escola Otto Laufer, não quero que nenhuma feche. Eronilda, não fechamos as escolas. César, somos Otto Laufer, não a unificação. Vamos lá, bastante gente participando. Eronilda, já falei, escolas não fechem. O pessoal do Agrotite também contra o fechamento de escolas. Devem ouvir os argumentos porque o fechamento. Estamos com o repórter lá. Estamos com o repórter lá nas... Por que fechar? Porque nós convidamos o secretário para vir aqui, tá, pessoal? Só para vocês... E eles optaram em fazer uma entrevista coletiva lá, e o que me surpreende é que delimitaram um repórter por rádio, né? Ou por veículo, né? Como se aqui pudesse determinar, porque eu tenho um repórter, tenho um operador de câmera e tenho um editor. Eu podia mandar 3 pessoas para lá, porque seriam 3 ouvidos a mais... 6 ouvidos a mais, para nós entender melhor o fechamento. Mas não, botaram um, eu não sei porquê, né? Mas deixa assim. Parece que falta de espaço lá no espaço da secretaria, né? Parece que não tem espaço lá para isso. Agora, para fazer chazinho e outras coisas lá, levam 50 pessoas. Agora, para o coletiva, menos é melhor para eles. Está aberto para o secretário, para todo mundo vir aqui na rádio, tá? Está aberto para vir aqui na rádio. Fábio, bom, posso acrescentar aqui? Pode, claro. Essa questão de defender essa e aquela escola, isso é natural. Cada pai é pai numa escola, mãe numa escola. É natural, e é natural que a gente também queira que todas fiquem. Mas eu acho assim, a melhor maneira, a melhor manifestação, né, o melhor protesto, eu acho que é fazer o que a gente veio fazer aqui hoje. Então eu estou convidando também como pai de aluno lá da Rui Barbosa, para a gente se manifestar, fazer um protesto, já que o tema é educação, com toda educação, não se agredir entre si e vir aqui protestar, manifestar com aquilo que nós temos de melhor para oferecer de cada escola, que cada escola tem algo bom para oferecer. Então eu acho que deveria vir o pessoal da João Beckel, deveria vir o pessoal da Silvio Luiz, nesse ambiente aqui e bate-papo e coisa boa. Conversar. Eu queria conhecer, né? Eu queria mesmo conhecer também as diretoras das escolas que estivessem aqui conosco, né? Exato. Porque eu acho assim, quem recebeu o convite, né? Porque hoje é indicado, né? Não é eleito pelas escolas diretoras. A diretora indicada pela administração que viesse aqui e botasse o peito na água aqui. Se a diretora ou o diretor vir aqui falar o que ele pensa realmente sobre o fechamento de uma escola... Eu acho que seria super bacana. Não, ele vai colocar o emprego dele em risco. No momento que o diretor vir aqui falar a verdade,
ele poderá perder o cargo de diretor Mas da eu vou escola. dizer uma coisa para ti. Agora eu vou te fazer um, não é um contraponto. Eu vou só dizer o seguinte: quem é professor de paixão, onde o sangue que corre dentro das mãos, dentro das veias, é sangue de professor, esse arrisca o emprego dele para vir defender a escola dele. O cara que está só pelo cargo, pelo saláriozinho, meu amigo, hoje, aí é... Você sabe que hoje um pai, está aqui nós como pai, nós não votemos para escolher o diretor da nossa escola. Pois é. Não escolhemos. Simplesmente veio um diretor lá da outra vila, do centro, da outra parte da cidade, para ser nosso diretor. Então, nós vamos conhecer ele. Pois é isso que eu digo. Se é professor mesmo, aquela senhorinha que recebe as crianças lá na porta da escola, né? Fulano, abraça as crianças. Essas pessoas, se eu convidasse, mas eu tenho medo que elas tenham medo de ser retalhadas também. Que nem era antigamente, né? Eu tenho medo que daqui a pouco retalhem essas pessoas. Daqui a pouco a pessoa está lá no Rui Barbosa, manda lá para Pacheca, como forma de protesto. Eu tenho medo disso, mas se eu pudesse perguntar para cada uma delas em anonimato, essas professoras que estão recebendo as crianças na porta da sala de aula hoje, eu tenho absoluta certeza que a manifestação dela seria maciça de que haveria um jeito melhor de resolver o problema do que simplesmente fechar. Mas assim, como todo mundo tem medo da retaliação... Hoje nós temos quantos professores na Rui Barbosa? São mais de 10, né? Diretor, vice-diretor, todos. Pergunta se algum deles vai querer se pronunciar. Pois é. Porque vai, que nem o senhor falou, eles podem ser transferidos lá para a Ilha Santo Antônio. Então o pessoal fica... Né? E a diretora que tinha que ser o para-choque da escola, a diretora não pode se manifestar, ou não vai querer se manifestar por causa da perda do emprego. Eu recebi uma manifestação agora há pouco, eu quero só ler, porque eu tenho que ler as coisas boas e as coisas mais ou menos. Mas aqui tem uma coisa interessante aqui que chegou. A pessoa pediu para não se identificar, mas diz o seguinte, que a diretora realmente saiu da escola Rui Barbosa por um motivo de saúde. Ela é de família de produtor rural, foi ela que conduziu a escola para estar pronta, com ar-condicionado, sempre limpa, sem goteiras, sempre ativa com a comunidade. E, infelizmente, tem problema de saúde e é uma diretora dedicada. Tenho absoluta certeza que ninguém falou o negócio, eu acho que todo mundo tem direito também de se ausentar por problema de saúde, né? E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, escolas como a Rui Barbosa, que tem 70 anos, não tem dono. Ali, pai, mãe, aluno, serviçal, professora, diretora, todo mundo é dono da escola, né? Todo mundo faz uma parte. Às vezes, um aparelho de ar-condicionado é uma coisa. Agora, tu preparar uma merenda de forma diferenciada, às vezes vale mais do que um ar-condicionado. Então, não é prédio, não é... Eu adorei aquela matéria que a menina mandou, que até salvei já. Que prédio, escola não é prédio. A gente até esperava o retorno da diretora no próximo dia que ia voltar e não voltou, né? Pois é, mas aí... Isso que é outra questão. Mas né? ela deve estar licenciada. Sim, ela está se tratando, ela está doente, está bem agora já, mas precisava desse tratamento. Precisa, às vezes, a pessoa sair de volta do convívio para dar uma reparada. E o desgaste da pandemia foi muito grande, principalmente para as lideranças, uma diretora, a gente que trabalha no clero. A gente sofreu uma pressão enorme nessa pandemia e as consequências estão aí. Consequências financeiras, consequências emocionais, consequências diversas que a gente precisa enfrentar. Pessoal, eu tenho 10 horas e 14 minutos. Falamos uma hora, mais de uma hora aqui com vocês. Para mim é uma alegria. Uma pena que nós estamos falando sobre esse assunto, tá? Mas vamos ter que aguardar a coletiva lá. Mas assim, eu quero deixar as outras escolas, a João Beckel, a Silvio, Luiz, por favor, pessoal, entre em contato conosco aqui. Gostaríamos de ouvir. Se tiver professor que queira falar conosco, não tem problema. Se quiser manifestar, não identificando, não identifico. Escreve ali, não quero me identificar, manda pelo WhatsApp, não vou ler. Não gravo, não fico gravando as coisas aqui, não faço esse tipo de coisa. Para mim, a fonte não interessa. Esse é o assunto. Mas assim, eu fico feliz com vocês terem prontificado os primeiros aqui, porque eu tenho certeza que as outras escolas vão vir aqui. Bom. A gente vai abrir a agenda aqui para tentar ouvir o máximo possível, porque eu acho o assunto extremamente delicado. Eu vou dizer, eu confesso para vocês de novo, eu acho que a pessoa que passa na frente de um prédio abandonado, que um dia disse que aquilo era uma escola, deve ter um machucado forte no coração, viu? Então, mas eu sei que às vezes, tá, como eu já disse também, existe momento de que os governos têm que tomar iniciativa, e muitas vezes essa iniciativa é contra a vontade da maioria dos pais, ou das mães, dos professores, dos alunos,
que uma das coisas é a diminuição de alunos nas escolas municipais, estaduais, federais, que é uma coisa que está acontecendo, infelizmente. E aí tem que se tomar atitude, entende? Mas com tempo, né? Com tempo. A gente que está aqui está disposto esperando a posição que eles apoiem a escola, que não feche. A gente como pai, eu dou minha palavra, que temos aqui, o que puder a gente fazer para ajudar a escola, vamos fazer. Vamos estar sempre do lado da escola para manter em funcionamento. Inclusive, né, Valdeci, mandando então aquele convite novamente para as outras escolas virem se manifestar também, da mesma forma que a gente. Eu acho, tem que... É muito bacana a gente estar aqui. Até, diga-se por passagem, assim, é um momento muito grato, Fábio. Eu acompanho muito a acústica, o jeito. O papel da rádio aqui, não tem... Mandar um abração lá pro Valério. Onde é que tu tá, Valério? O Valério tá na rua fazendo outra pauta de entrevista aí. E também lançar na direção da secretaria, que já está lá na coletiva, de certo, o desejo de que a gente possa dialogar, talvez dialogar por mais tempo e talvez encontrar uma saída que venha acolher as necessidades, né, de todo mundo, tanto da secretaria em cortar gastos, a diminuição de crianças e tudo, mas atender à educação, que é o ponto central que a gente veio defender aqui. Educação. Esquecer a parte política e cuidar somente da educação. Se tem 10 professores ou 20, deixe eles cuidar da escola. Dá liberdade para eles defender a sua escola. Não proibindo outras conversas. Deixa eles falarem pelas suas escolas. Deixa ele, que nem uma empresa, quando contrata o encarregado, eu tenho uma empresa, eu contratei o encarregado, eu vou dar autoridade para ele mandar e desmandar naquela empresa. Eu não posso chegar e determinar o que é para ele fazer ou deixou de fazer. Então eu não dou o cargo para ele de encarregado, de chefe. Se ele é o chefe, ele vai saber o que é certo, o que é correto. Não é. E um assunto delicado aqui do interior, só para nós encerrar aqui, é a questão das estradas, que vocês, como vários pais aqui falam, né? Se tem que fazer alguma coisa, o que está sendo feito pela qualidade das estradas onde os alunos transitam hoje ou, caso houver uma decisão irreversível, transitarão no futuro. Quer dizer, isso é uma outra coisa que tem que ser bem trabalhado. Pessoal, muito obrigado. Quero fazer um agradecimento, Fábio. Pode. Agradecer às diretoras, né? Então, desde que eu conheço ali a parte onde que eu mais participo, então a diretora Jussara, pessoa que sempre acolheu muito bem as crianças, os alunos, e não só isso, os pais. E depois também a diretora Miriam, um abraço, um carinho. Eu sei que a dificuldade foi muito grande, a emoção foi muito tensa, a situação foi difícil. E você tem dado muito suporte para os nossos pequenos, Miriam. Então, um grande abraço aqui de um pai que lutou ao seu lado, um pai que fez muitas coisas pela escola. Então, aqui eu deixo o meu abraço e que você possa realmente ser próspero, né, no seu outro trabalho, né, no sua outra parte. Amo você, amo sua família, o Jader, e também assim a sua filha. Então, realmente, para mim, no meu coração fica essas lembranças. E agora, o diretor Paulo, né, uma pessoa que realmente, um exemplo de vida, do seu carisma. Um grande abraço, tá, seu Paulo? Não sei se está na escuta, mas com certeza vai chegar aos seus ouvidos. Também a pessoa que está ali ajudando, o Anderson, é uma pessoa assim fantástica. Tivemos o privilégio de viajar com essas pessoas para o Museu da PUC, fizemos boas viagens, passamos no estádio do Beira-Rio, passamos no shopping, então com as crianças. Não foram na Arena? E por último, a coisa assim, mais especial que a gente pôde visitar foi a Arena. Assim, eu sabia que ele ia dizer. A parte, mas tu vê como o melhor vinho ficou para depois. Tu vê, né? Mas são momentos que essa relação que se tem com o professor, com o diretor de escola, né? Com todo mundo, supervisora, que muitas vezes o supervisor é aquela que, né? Que faz o meio de campo, pai, aluno, professor, né? Resolve aqueles pepinos. Eu acho que é uma coisa que nós temos que ter na memória isso, tá? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês terem vindo aqui. Eu tenho que encerrar a nossa entrevista, porque eu estou atrasado já com os breaks.
E espero que então os outros pais também agendem conosco aqui para De nós. portas abertas, então, o CPM da Escola Rui Barbosa para a Secretaria, para o Prefeito, para o diálogo, inclusive com outras escolas. Muito obrigado. Depois do intervalo eu vou ler também muitas manifestações que estão chegando aqui, pessoal do Faxinal dos Ramires e muito mais. Então, muito obrigado. Já Temos voltamos. à disposição da rádio, à disposição da escola. Assim que chamar, nós estamos prontos para dialogar e conversar e apoiar exatamente. as outras e a nossa escola. Exatamente. Obrigado.